Gravando. Beleza, gente. Bom, hoje então a gente vai ver mais. Hoje então a gente vai continuar a matéria da semana passada e vamos continuar falando sobre a Rússia. Eu terminei semana passada, basicamente, em outubro de 17. Que foi quando teve aquele golpe dos bolcheviques, foi a Revolução de Outubro. E beleza, temos bolcheviques no poder. A partir daqui, a gente começa já a falar em uma União Soviética. Quase, mas começa a falar. Só que o que acontece? O que acontece? Assim que eles chegam ao poder, os bolcheviques, eles fazem algumas coisas que não agradou muito. Como eu falei, eles já fazem uma reforma agrária, ou seja, eles tomam terras do campo de quem era dono de terras e distribuem para os camponeses. Eles fazem uma espécie de reforma industrial. Eles tomam indústrias dos caras que eles tinham, né? Industrial. E fala, as indústrias agora são dos soviéticos, os soviéticos estão na conta. Esses dois negócios aqui, claro que foi contra a opinião, contra as vontades de muita gente que era poderosa. Essa gente poderosa não ficou contente, também não ficou parada quietinha. O que rolou? O que aconteceu? Assim que fizeram isso aqui, os que tinham terras e tinham indústrias se juntaram com os adeptos do antigo czar, os adeptos do regime antigo do czarismo, e mais uma outra galera, e formou uma oposição aos bolcheviques. Em resumo, o que acontece no ano seguinte? Em 18, você começa, gente, hoje tá bem, uma guerra civil na Rússia. Para quem não sabe, guerra civil é guerra interna. São dois lados, só que do mesmo país, mesma nação. A Rússia, de 18 até 22, sofre uma guerra civil. De um lado, os bolcheviques, que tinham chegado ao poder. Do outro lado, o que foi chamado de Exército Branco. Bolcheviques, Exército Branco. Os bolcheviques, nessa guerra, formaram o Exército Vermelho, que depois ficou bem famoso. De um lado, então, a gente tem o pessoal que tinha acabado de chegar no poder, que queria manter o poder, claro, queria manter a revolução, etc., papapá, tudo bonitinho. E de outro, você tem um conjunto. Aqui você tem apoiadores do czar, você tem burgueses, e você tem também apoio internacional, que foi importante para eles. Os outros países, quando viram o que aconteceu na Rússia, não gostaram, não curtiram e apoiaram esses aqui que foram lutar contra os bolcheviques. De início, antes de começar o conflito mesmo, estou tentando não xingar, antes de começar o negócio mesmo, estava só brigando com boca a boca, bate-boca. Piora quando o czar, que ainda estava vivo, ele é assassinado. O czar, na verdade, estava em prisão domiciliar
Quando os bolcheviques chegam ao poder, piora a situação dele e da família dele. Eles são levados em 18 a um porão e lá eles são fuzilados. É ele, a esposa e as filhas, todos fuzilados. E são enterrados numa floresta que, enfim, durante o século XX todo foi um bafafá onde foi enterrado. E uns 30 anos, não, 20 e poucos anos atrás, acharam os corpos, eram DNA e falaram que são eles mesmos. Enfim, quando o czar é morto, piora as tensões e acaba fazendo surgir essa guerra civil. De um lado, então, temos os bolcheviques com o Exército Vermelho e o Exército Branco, que eram opositores em geral. Só para mencionar, o Exército Vermelho, que é quem ganha, ele sai vitorioso, foi liderado por um cara chamado Leon Trotsky, que havia sido um dos principais cabeças do grupo bolchevique. Ele era tipo um dos grandes intelectuais do negócio. Então ele era lá da alta patente do grupo. Ele era tipo um dos comandantes mesmo. Ele esteve à frente desse Exército Vermelho. E com ele à frente, eles vencem a guerra no final. Uma coisa que foi importante para eles perderem foi isso aqui. O apoio internacional, que de início começa mais ou menos ok, a guerra civil na Rússia começa logo depois do fim da Primeira Guerra. E a Primeira Guerra, lembrando, a Europa saiu não querendo mais guerra. A Europa falou, pelo amor de Deus, sem guerra, não quero saber. Então, como de início, alguns países ajudaram eles, só que falaram assim, cara, não quero mais saber de guerra. Deixa a Rússia, deixa pra lá, deixa pra lá. Então, esse apoio internacional passou com o tempo já, tipo, esquece. Se vira vocês aí, não sei o quê. Ou seja, os demais países não se envolveram mais. Deixaram. Eles saíram depois de um tempo e deixaram sócios aqui falando, se vira, dá teu jeito. Isso ajudou a galera do Trotsky. Ajudou o Exército Vermelho. Beleza, eles vencem. Uhul, legal. Depois de 4 anos de guerra, os bolcheviques vencem, bonito, bacana. Só que durante a guerra, teve uma coisa complicada para a Rússia em si. Durante a guerra, para manter as tropas, para conseguirem enfrentar os bolcheviques, que, lembrando, já estavam no governo, fizeram uma prática que ficou chamada gente do céu, comunismo de guerra. Comunismo de guerra. O que foi isso? Durante a guerra, o governo dos bolcheviques, ele basicamente se apropriava de toda a produção em prol dos soldados. Por exemplo, os agricultores. Toda a produção da agricultura, tudo que era plantado, o governo literalmente tomava, porque iam usar essa plantação para alimentar os soldados. Então, durante o comunismo de guerra, tudo que era produzido na Rússia, comida, armas, etc., foi jogado no esforço de guerra. Isso foi importante para a Rússia. Por quê? Isso fez eles ganharem? Fez. Bacana, ganhou. Uhul. Mas graças ao comunismo de guerra, quando eles ganham, a Rússia já está na lama o negócio. Por quê? O pessoal tinha acabado de passar por um ano inteiro de revolução. Já estava ruim. Aí passa por um ano inteiro de revolução. Piora mais o negócio ainda. E depois 4 anos de guerra civil, assim, quebrou o país. Basicamente quebrou o país.
e causou uma questão séria de novo, fome espalhada. Fome, pobreza, a população não aguentava mais. Então, o efeito da guerra civil acabou sendo essa. Consolidaram no poder. Mas graças ao comunismo de guerra, que novamente pegou toda a produção da Rússia e jogou para a guerra, tipo, vai para a guerra, a população estava ruim e a Rússia, em geral, estava muito fragilizada. Bastante fragilizada. Daí que, continuando, com essa Rússia fragilizada, os bolcheviques, assim que eles falam, tipo assim, não, beleza, acabou a guerra, estamos aqui na paz, eles veem que, olha, eu tenho que arrumar a casa agora. Não dá para ficar assim. Então, o que eles fazem assim, de início mesmo? Eles lançam o que foi chamado de... chamado NEP. Basicamente, nova política econômica. O que foi essa NEP? A NEP, na verdade, foi um plano econômico, nova política econômica, que abria a possibilidade de um pouquinho de capitalismo. Por essa política aqui, eles permitiam 3 pontos. Primeiro, pequenas e médias empresas eles deram permissão. As grandes eram do governo bolchevique. Ponto, acabou. As grandes empresas, grandes indústrias, grandes lojas eram do governo. Ponto final. Mas pequenas e médias podem existir. Beleza. Comércio interno. Volta. Eles permitem que volte a ter comércio interno, o que ajudou muito o pessoal no campo, que plantava e queria vender para ter dinheiro. E também procuraram se abrir um pouco para o capital internacional. O que isso quer dizer? Se abriram para que outros países ou pessoas de outros países, se quisessem investir na Rússia, estava permitido. Se quisesse mandar dinheiro para a Rússia para, sei lá, investir em alguma indústria, em uma extração, estava permitido. Eles fizeram esses 3 pontos, então, para contornar um pouco isso aqui. Se o comunismo de guerra quebrou a Rússia, com a NEP, os bolcheviques começam a conseguir ajeitar a casa. Dá um pouquinho certo assim com o tempo. Realmente eles conseguem isso aqui. Começa em 22, depois de uns 5 anos, você vê que a Rússia começa a desenvolver. Então, começou a dar resultado. Alguém pode tirar print se quiser. Tá tranquilo. Mas tá gravando também. Até aqui tudo flores. Até aqui tá tudo bonito. Legal. A NEP é lançada em 22. 2 anos depois, temos um problema. Em 24, o bonito do Lenin, só lembrando, ele era o líder bolchevique, então ele estava basicamente como líder do governo. O Leninzinho morreu. Lenin morre. Ou seja, o grande cara da coisa morreu. Estava velhinho já, coitado. Quando ele morre, tem 2 coisas. Primeiro, que o cara foi literalmente cultuado depois da morte dele. Ele foi uma pessoa muito carismática. Empresas.
Tá com a imagem, gente? Alguém responde no chat, por favor. Ixi. Isso é pelo som. Melhorou? Não, errou. É, pelo jeito da qualidade mesmo da imagem. Bizarro. Pois é. Pior que tá normal aqui. Tem preço normal. Não tem conversão. Calma. Eu tava falando da NEP, que abriu oportunidades para pequenas e médias empresas, comércio interno e possibilidades de investimento estrangeiro. O capital internacional podia... Melhorou, beleza. Podia investir na Rússia. Quando o Lenin morre, 2 anos depois, você tem 2 problemas. Primeiro que ele realmente era um cara muito querido na Rússia toda. Ele era muito carismático. Então, quando ele morre, você tem uma grande comoção internacional por causa da morte dele. As pessoas literalmente choraram porque o cara morreu. Entendeu? Eles literalmente choraram real porque o cara morreu. Aproveitando isso, os bolcheviques fazem o que quando ele morre? Eles constroem literalmente uma pirâmide, literalmente, uma pirâmide de 3 andares para colocar o corpo do Lenin. E eles conseguem fazer um processo químico que até hoje não se sabe como foi feito para preservar, tipo isso, para preservar o corpo do cara. De forma que o corpo dele não entrasse em decomposição. Estava quase, mas conseguiram preservar. Daí que até hoje, se vocês forem a São Petersburgo, eu acho que é, não estou certo, mas até hoje dá para você visitar o mausoléu do Lenin e lá tem um caixão de vidro que está lá deitado, como se tivesse morrido ontem. Até hoje é possível visitar. Se jogarem na internet, túmulo do Lenin, tá lá a foto dele, num caixãozinho de vidro, com umas florezinhas do lado para poder visitar. Porque até hoje ele tá lá intacto. Mas mais importante que isso, mais importante que essa coisa dele... mumificação mesmo, mumificação. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, igual o Egito. Fiz uma pirâmide, faltou botar um sarcófago ali, botar umas múmias, faltou isso. Faz isso mesmo. Mas mais importante que isso, que quando ele morre, você é o líder. O líder morreu, quem vira o novo líder? Quem fica mandando agora o negócio? Aí começa a treta. Começou a treta. Quando ele morre, rola uma disputa interna muito forte. Muito forte mesmo. De um lado, o tal do Trotsky, que eu falei mais cedo, era um dos caras da liderança, era um bem intelectual, não sei o quê, e comandou o Exército Vermelho, disputou com um outro cara chamado Joseph Stalin. Rolou um embate entre eles lá na liderança do negócio. Os dois eram peixe grande. Mas qual a diferença deles? O Trotsky, ele era mais intelectual. Então, para ele, para ele era muito importante
internacionalizar a revolução. Ou seja, o Trotsky, ele era muito defensor da tese de que o mundo todo tinha que passar por uma revolução comunista socialista. Ele defendia essa tese com força. Essa tese era comum, mas o Trotsky se defendia muito com força. O Stalin falava o contrário. Não, o que você está falando é importante, mas antes vamos consolidar o país. O país estava uma bagunça. Tem que consolidar a revolução aqui. Depois a gente pensa em internacionalizar. Depois a gente pensa em fazer no restante do mundo. Primeiro, ajeita aqui o negócio. A disputa dos dois acabou fazendo com que Stalin vencesse. Stalin, que era secretário-geral, ele vence a disputa. Ele passa a ser o novo líder. O Trotsky, eu lembro o nome dele, coitado. Ele, além de perder, ele foge. Ele tem que fugir do país. Ele vai primeiro para a Turquia, depois vai parar no México. É bem longe, menino. E no México ele é morto. Ai, que bom, tá acabando tempo. Ai, adoro. No México ele é morto por agentes do Stalin. Mas, de qualquer forma, o Stalin vira o novo líder do negócio. E aí que a gente realmente entra na parte que é de fato União Soviética. Por quê? A União Soviética, ela oficialmente, assim, somos União Soviética, ela nasce em 22. Mas quando Stalin chega ao poder em 27, nós temos a chamada Era Stalin, que vai de 27 até a morte dele. Durante o período dele, foi tipo assim, foi tanto o começo quanto o apogeu, basicamente, da União Soviética, que ele foi muito importante para isso. Tá? Então, o que ele fez de importante? Primeiro, que ele pegou aquela tal da NEP, do novo plano econômico, nova postura econômica, ele falou, aboliu, e ele fez o tal do plano quinquenal. Plano quinquenal é um nome bonito, um nome muito fofo, para falar o seguinte, a cada 5 anos, é exatamente isso. A cada 5 anos, o governo decide o que fazer com a economia. Ponto. É exatamente isso. Ou seja, a cada 5 anos, o Partido Comunista, que estava à frente da União Soviética, olhava e via onde preciso investir na economia para fazer crescer o país. É ali? Então eu vou ali. Passa 5 anos. Onde agora? É ali? Então vamos ali. É basicamente isso mesmo. A cada 5 anos a gente vê. O nome bonito disso é plano quinquenal. 5 anos. Bacana. Só que isso deu certo. Olha que fofo. Deu certo. Porque logo de início, no plano quinquenal, o que o Stalin fez? Ele investiu fortemente na indústria. Indústria de base, ou seja, indústria de cimento, de ferro, indústria que dá base para outras indústrias. Indústria também a gente fala de indústria pesada. Indústria de grandes máquinas, indústria de fazer trator, indústria de extração. Ele investiu com muito peso nessas duas aqui. E quase nada na indústria de bens de consumo. Indústria de bem-estar social, que seja. Quer dizer o quê? Durante a era dele, a União Soviética se tornou muito produtora de ferro. Era uma coisa estupenda. Mas era muito pouco a produção de sapato, de roupa, que não era importante para a economia. Mas fez crescer, deu certo.
Com isso aqui, você acaba tendo um crescimento econômico bastante acelerado na União Soviética, de fato. Ele consegue fazer o país enriquecer em pouco tempo. Mérito dele. Ao mesmo tempo, o Stalin vira, com todas as letras, um ditador. Um ditador. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia falar mal do governo. Ninguém, absolutamente ninguém. Havia um controle forte de opiniões, fortíssimo. Havia vigilância de opiniões internas contrárias, havia. E havia mais ainda muita propaganda, apesar de alguns falarem que a propaganda é bem idiota, mas havia propaganda, em prol do governo. Então, assim, se houvesse alguém criticando o partido, o que acontecia? A pessoa sumia. Sumiu. Ó, onde está a pessoa? Ninguém sabe, ninguém viu. Então, é daqui que a gente vem, por exemplo, a figura que ficou conhecido como Gulag. O que ele fez? O que era o Gulag? O Stalin pegou a Sibéria, que é lá no norte da Rússia. É o frio do frio. É tipo, frio do frio mesmo. Sabe? Frio do frio. Sibéria, lá em cima. E lá ele instaurou campos de trabalho forçado. Para esses lugares iam os presos políticos. Quem era preso político? Quem a polícia quisesse ser preso político. Esses campos de concentração foram chamados de Gulag. Foram os campos de trabalho forçados na Sibéria. Que para lá foram muito presos políticos. Mas você também teve muito fuzilamento. Muita gente foi condenada à morte. Você teve muito caso de denúncias. Você teve uma polícia secreta. Teve tudo. Teve basicamente tudo. O que tivesse que acontecer para se manter no poder, acontecia. Acontecia, de fato. O que acaba sendo um pouco engraçado. Porque o cara era um ditador. E assim, não era segredo não, tá? Não era segredo. Apesar de toda a propaganda, ele era um ditador que mandava e desmandava. Ponto. Muitos falam que foi autoritário, beleza. Mas era um ditador. Só que, ao mesmo tempo, ele era muito amado pela população. Ele conseguiu ser amado feito Lenin. Quando ele morre lá no final também, nossa, é tipo luto nacional por uma semana. Porque o cara era muito amado pela população. A população chamava de nosso paizinho, não sei o quê, camarada Stalin, porque você é muito bonzinho, porque você é gostoso, porque você é lindão. Como é que balanceia isso? Tem dois motivos. Sabe? Tem dois motivos. Primeiro é que a propaganda realmente que ele fazia, propaganda em massa, era muito forte. Tem relatos, por exemplo, que um livro de receitas que vinha, pega um livro de receitas, começava com uma fala dele, ou com uma foto dele, falando como era importante se alimentar bem. Nas lojas sempre tinha uma foto dele, um busto dele, sempre tinha uma frase dele falando, meu povo, não sei o que, não sei o que lá. Só que os historiadores têm visto que realmente, para a população em geral, ainda mais das cidades, a qualidade de vida melhorou. Apesar de todos os pesares da ditadura, não sei o que lá, a qualidade de vida cresceu. Ainda mais depois do czarismo. Então, assim, muita gente pôde ir para as cidades e pôde ter um mínimo de vida decente, pôde ter um mínimo de conforto de vida. Claro, com uma exploração forte do trabalho, teve. Mas, em geral, eles melhoraram de vida. Daí que o cara foi um ditador,
Foi um dos piores autoritarismos do século XX, com certeza. Matou bastante? Muito. Mas também foi um cara muito amado na Rússia, muito amado na União Soviética, muito amado mesmo. Muito amado mesmo. Por causa da propaganda que ele jogava para a população e por causa da qualidade de vida que melhorou. Basicamente é isso. Eu vou parar de gravar porque já tem menos de 1 minuto.